Bom, por que que eu falei que essa primeira reflexão, o título muito interessante, e por que que eu falei que ao mesmo tempo, na medida que ele está muito interessante, ele me parece cheio de ar? É uma analogia a uma outra poesia também, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É cheio de ar porque eu penso que foi focado nessa reflexão uma amplitude macro, em se pensando em uma amplitude macro. Inclusive, isso para mim está muito claro quando trata-se do exemplo dado sobre o calor humano do povo brasileiro tão elogiado. Mas nós temos uma outra visão, que inclusive é uma visão que é citado no primeiro vídeo da análise dos comportamentos, lá chamado dos níveis micros dessas relações entre pessoas e também entre instituições. Então, no diálogo, a minha propositura vai no sentido de um outro sentido de não fazermos somente uma análise macro, mas também fazermos algumas análises num ambiente micro, num ambiente mais específico. E dentro dessa análise de ambiente mais específico, eu faço uma sugestão de mudança na fala, ou melhor, eu apresento uma outra fala que ela poderia ser no sentido de que, em vez de afirmarmos que nem tudo advindo da pandemia tende a se transformar em experiência, pode haver uma outra fala, um outro sentido, Marcelo, de que algo, e esse algo pode ser muito do que vem da pandemia, pode se tornar, essa vivência poderá se tornar em uma experiência, e uma experiência que poderá tornar-se uma mudança num primeiro momento que atingirá micros ambientes, mas nada impede que em um futuro, e isso pode ser um futuro próximo ou um futuro longínquo, que essas mudanças de ambiente micro tendam a serem mais significativas em macroambientes e culminando, inclusive, tá, em outros momentos, em mudanças de comportamentos culturais, atingindo aí grandes massas. E é interessante também que há um exemplo seu sobre mudanças de comportamento de ordem sanitárias, de higiene. E para exemplificar essa minha fala de que algumas mudanças, esse outro sentido de que algumas mudanças podem acontecer, inclusive essas mudanças podem ser muitas mudanças, e que essas mudanças, mesmo acontecendo em ambientes micros, elas se expandam em um macroambiente e se torne uma cultura. Eu dou como exemplo a trajetória que a região de Petrolina, aqui conhecida como Vale do São Francisco, e aí me permita-me um parêntese, o Vale do São Francisco ele vai de Botirama a Paulo Afonso, ele é muito maior do que se fala na região de Petrolina e Juazeiro, mas enfim, essa região de Petrolina e Juazeiro, ela não tinha práticas fitossanitárias no que concerne ao tratamento agrícola, produção agrícola, colheita e pós-colheita. E eu me lembro, e não faz muito tempo, que logo quando chegaram os perímetros irrigados, na época chamava projeto de irrigação, as primeiras empresas que passaram a exportar frutas nessa região, elas tinham muitas dificuldades de ingressar em determinados países, né, chamado por ele de mercados, com seus produtos, devido ao altíssimo índice de contaminação que havia nesses produtos. Só para você ter uma ideia,
Eu não sei se isso foi superado, eu não participo mais desses debates sobre esse assunto, mas eu fui mais presente. E durante muito tempo, décadas, a gente não conseguia vender manga para os Estados Unidos, porque duas, três pessoas em um determinado estado americano consumiram manga e essas pessoas foram contaminados por salmonela e aí aquelas consequências que a gente conhece que advém da salmonela, que geralmente está muito ligado a questões intestinais. E diga-se de passagem, eles não conseguiam nem comprovar se essa manga era daqui. Mas como a gente já tem essa cultura, né, de não ter essa preocupação com essas questões sanitárias, isso foi isso foi um fator limitante durante muito tempo para que pudesse exportar frutas. Mas assim, algumas fazendas foram conseguindo essa mudança, essa imposição, e foi imposta mesmo, né? Aí não tem nada de social, foi estratégico, foram impondo a seus funcionários determinados comportamentos nos momentos que estava dentro das empresas, principalmente nos processos de pós-colheita, para que as frutas não fossem contaminadas. E eu me lembro a época que alguns produtores, a resistência que havia em determinados produtores, por exemplo, de usar touca e máscara dentro de uma casa de embalagem, né? Achava aquilo um absurdo de terem estar tendo que limpar, lavar a mão. Há muito tempo eles já tinham essa questão do álcool gel, estão constantemente fazendo limpeza das mãos, enfim. E isso, ao longo do tempo, isso se transformou uma coisa normal, isso virou o padrão. O que era antigamente a exceção se tornou a regra, né? Acredito eu, inclusive, que essas pessoas. Eu tenho formação em técnica de agricultura e conheci muitos técnicos. E muitos foram trabalhar nessas casas de embalagem, né? É uma senzala frigorífica, infelizmente, né? Trabalham muito, ganham muito pouco, mas eu acredito que eles não estão tendo tanta dificuldade, porque isso já fazia parte do contexto, da vivência. E em micros ambientes, e aí eu vou trazer essas fazendas exportadoras como microambiente, isso são experiências. E são experiências que geraram mudanças. E foram mudanças que, Marcelo, começaram em uma fazenda e hoje a fazenda que não tiver já totalmente adequada a essas condições fitossanitárias, elas não conseguem comercializar seus produtos nem mesmo com a Argentina, né? Antes isso era padrão Japão, o que a gente poderia chamar de padrão Copa, enfim. Mas enfim, é uma vivência em um microambiente. Essa vivência, ela, a partir do momento que ela foi se repassando de gerações em gerações e se expandindo tanto das relações institucionais para as relações humanas, relações sociais, ela consolida-se enquanto experiência e geraram mudanças. Então hoje é muito mais comum você encontrar um prático agrícola dentro de uma parreira preocupado com questões fitossanitárias do que era você encontrar um agrônomo há 30 anos, há 35 anos atrás, dentro de uma casa de embalagem, tá? Então, nesse sentido, amigo, eu penso que ficou o copo ficou, né? A analogia que eu faço do copo cheio de ar é que você traz uma discussão macro e essa discussão macro é como se o copo ficasse preferencialmente cheio de cerveja. É interessante, né? O ar a gente não enxerga, a gente acha que não está lá, mas está cheio do mesmo jeito. Só que pela questão de pequenas partículas do ar, né? Eu penso que o ideal seria analisar também os micros, as micro-relações, os microambientes, que dentro desses microambientes, dentro dessas micro-relações, pode ser que aconteçam experiências e experiências que poderão culminar em mudanças que não agora
mas muito logo em padrões comportamentais culturais, ou seja, uma massa se comportando daquela maneira a partir dessa experiência. E voltando ao conceito do Walter Benjamin, que você coloca para conceituar a experiência, permita-me, amigo, eu penso que a sua fala, ela tá, a sua fala no sentido de que, em um sentido até cético, ou no sentido muito macro, muito globalizante, muito abrangente, muito na sua totalidade, de não haver mudanças tão significativas, eu penso que é uma visão da experiência que ela me parece que ela se aproxima mais do que o Walter Benjamin vem falar de experiência de guerra do que da experiência tradicional. Bom, no meu entender, essa pandemia, dentro de ambientes micros, é o que a gente pode hoje esperar, e eu acredito, tá, que são vivências que com certeza culminarão em experiências e que depois pode ser que essas experiências se reproduzam. Por exemplo, serão práticas médicas. Práticas médicas hoje, né, e uma prática que logo transcende a uma praxe, que por sua vez vai fundamentar novas teorias das ciências médicas, teorias essas que poderão tanto fundamentar essas novas práticas como incidir em novas práticas, e práticas essas que, não sei, daqui a 15, 20 anos, possam ser práticas tidas como significativas, né? Eu ia chamar revolucionárias, mas significativas dentro desse microambiente médico. E aí a gente fala em microambiente, mas quando a gente vai verificar os desdobramentos desse chamado microambiente, eu não gosto da palavra nível, quando não é para líquido, por isso que eu estou falando do ambiente, porque hoje assim, hoje um médico tem uma prática que por vezes ele traz do mundo da vida, o hidróxido de cloroquina aí, a quina, né? Os índios, né, e suas sabedorias indígenas, e isso vai para a produção de conhecimento científico, que depois se transforma em teses, depois em teorias, depois essas teorias vão sendo aplicadas às práticas, e nós temos aí um conjunto, né, se a gente for analisar esse sistema, nós vamos ter aí o Estado enquanto administração pública é, do topo desse sistema. Nós temos um conjunto de movimentos privados com iniciativa privada na saúde. Nós temos o caminho da educação, com diversos tipos de escolas, seja ela no âmbito de universidade, de faculdade, de centros universitários. Nós temos laboratórios, nós temos farmácias, enfim. Há um sistema econômico montado, estruturado, que numa mudança como essa, é um sistema que a gente chama de micro, porque ele não está na sua totalidade, mas é um sistema muito abrangente e que por sua vez aponta diversos desdobramentos em outros sistemas que pode tornar essa experiência de uma mudança, uma experiência consolidada por meio de mudanças significativas. O que realmente eu concordo com o amigo é que as mudanças significativas, se acontecerem, não acontecerão em um passe de mágica. Então, assim, eu acho que nem um 8 nem 80 ele está muito adequado para dizer assim, olha, não será hoje, mas também não será daqui a 5.000 anos, né? Mas será. Eu quero acreditar que será. Não sei se vai ser a derrocada, como você também cita nesse primeira reflexão, se essas mudanças provocarão a derrocada do sistema econômico.
se será essas mudanças que irão derrubar o capitalismo, né? A gente nunca acreditava que o comunismo, a gente acreditava que o comunismo seria derrubado por meio de uma guerra fria, né? De uma disputa nuclear. E, na verdade, o comunismo, no final, acabou pela necessidade do bloco, do fechamento daquele bloco, quase que um isolamento, né? Como era pregado sobre a ótica capitalista, por um afã dessa sociedade de vivenciar um outro lado que não fosse esse lado dessa restrição de movimentação e restrição de consumo. Então, eu tenho assim que a derrocada do comunismo ela veio mais por causa da internet do que por causa de qualquer arma nuclear. Então pode ser que a vivência de uma sociedade tão consumista como a nossa, como você bem disse, uma sociedade acelerada, eu vou assim, também um outro aspecto que eu penso que esse aceleramento ele se dá muito nos deslocamentos e ele se dá muito na comunicação. Mas a gente não consegue, eu pelo menos não consigo identificar com muita facilidade aceleramento em outros aspectos dessa sociedade ocidental consumista que não seja, sobretudo nesses dois aspectos, né? Hoje nós nos comunicamos com muita facilidade, muita rapidez. Ah, tive telefone em minha casa, tinha cadeado do telefone, né? Tinha que discar e tinha um cadeado para não poder discar. Hoje eu fui para Juazeiro e vi uma pessoa, um gari, numa mão um saco de resíduo, na outra mão ele segurando o telefone celular, conversando com alguém, jogando um saco de resíduo dentro do caminhão. Né? Então, assim, é interessante como há uma mudança, né? De acesso a consumo dessa nossa sociedade. Então, assim, essa sociedade de consumo ela irá modificar. Eu acredito que numa certa dose sim, mas vai ser uma modificação para ela ser mais perversa. Ela se adapta com muita facilidade, ela gera uma dinâmica com muita facilidade, mesmo em questões de guerra e de pandemia, né? É, para mim, isso está muito claro quando a gente vê hoje, dia 16 de abril, um pronunciamento do presidente da República que demite um médico e coloca um outro médico que tem mestrado em economia no College de New York, e coloca como papel de ministro de saúde, está preocupado com o emprego da população e argumentando que o Estado, o governo, não tem recurso suficiente para aguentar determinado tempo. O que é uma mentira. Nós somos péssimos em número, não analisamos as leis e diretrizes orçamentárias do Brasil, não analisamos as leis orçamentárias, não sabemos nem como fazer aquilo de maneira geral, como ler aquilo de maneira geral, e a gente acaba não enfrentando esse posicionamento governamental quando o Brasil é um país que tem um orçamento de 3,4 trilhões, do qual 1,1 trilhão é para refinanciamento da dívida, e mais uma faixa de 400 bilhões para pagamento de juros por ano. Então, o Brasil, metade é para negociar dívida e metade é para funcionamento da máquina pública barra investimentos. Então, essa situação em que prevalece essa lógica, né,